Nossa história começa com um funcionário de uma empresa. Vemos ele trabalhando longas horas que vão além de seu horário habitual porque ele está procurando por um parceiro que concorde com a oferta apresentada por sua empresa. Isso faz com que ele encontre muitos clientes, mas infelizmente sem nenhum sucesso. Finalmente, ele encontra um homem que aceita a oferta e assina os contratos de parceria. O funcionário sente grande alegria por finalmente ter alcançado o objetivo exigido dele na empresa. Ele começa a pensar na recompensa e promoção que receberá de seu gerente e diz a si mesmo que deve convidar seus amigos para comemorar este evento importante. Durante o retorno na estrada, um criminoso escapa da delegacia após roubar uma arma de um policial e atirar nele. O policial ferido persegue o criminoso até derrubá-lo no chão para prendê-lo. Naquele momento, uma bala é disparada da arma do criminoso e atinge o funcionário, que cai afogado em seu sangue. Com a respiração entrecortada, ele fala em seus momentos finais, dizendo que gostaria de ter aproveitado a recompensa que iria receber hoje. Então ele fecha os olhos, despedindo-se do mundo. Mas o estranho é que ele não morre. Após alguns momentos, ele abre os olhos e se encontra em um lugar completamente diferente, onde vê um enorme dragão voando no céu. Não só isso, mas ele também ouve uma voz chamando-o, dizendo que estava destinado a ele receber uma nova chance de vida. Mas agora, ele se mudou para um mundo paralelo chamado Galderadia. Neste mundo, ele não apenas tem a chance de viver novamente, mas também possui novos dons, como a magia que estará em suas mãos. A voz lhe diz que apenas sua raça e idade foram escolhidas, enquanto o resto ele decidirá por si mesmo. De repente, uma tela eletrônica aparece na frente do funcionário, mostrando informações sobre ele, que ele é humano, tem 15 anos e tem o direito de escolher um novo nome. Ele escolhe o nome Lutiel. Então ele seleciona 4 habilidades: controle de magia, maestria em avaliação, artes marciais e sorte de monstro. Ele descobre que essas habilidades fazem com que sua nova profissão seja a de curandeiro, e ele diz que usará essa profissão para ajudar as pessoas. Enquanto caminha na floresta, ele colide com o cadáver de um monstro. Aterrorizado, ele corre a toda velocidade, repetindo que não quer morrer novamente antes de viver a vida que deseja. Após algum tempo, Luciel chega ao portão de uma cidade dentro do reino, e ele percebe que os guardas verificam as identidades dos que entram e cobram taxas deles. Mas ele possui apenas 3 moedas de prata, e não tem um cartão de identidade, o que lhe causaria um grande problema. Então ele decide mentir para o guarda. Quando o guarda pede sua identidade, ele diz que é de uma pequena aldeia e trabalha como curandeiro, mas os habitantes da aldeia não viram utilidade e o expulsaram. Por isso, ele veio à cidade em busca de uma clínica para treinar e diz que não tem carteira de identidade. O guarda vai até um oficial para informar as palavras de Luciel e após momentos retorna acompanhado por uma cavaleira chamada Lumina. Lumina o leva para a cidade e ele descobre então que curandeiros não pagam taxas de entrada. Enquanto ele corre para alcançá-la, ele colide com um grupo de aventureiros. Ele os teme por causa de seu grande poder e seu medo aumenta quando um deles o avisa para não se tornar um curandeiro corrupto. Mas felizmente Lumina o vê e o salva deles. Em seguida, eles continuam seu caminho juntos em direção ao Guilda dos Curandeiros, onde ela lhe diz que o reino não cobra taxas dos curandeiros porque seu trabalho é essencial para todo o povo. Finalmente, eles chegam à guilda, onde a recepcionista os recebe. Quando ela descobre que Luciel quer se registrar na guilda, ela lhe dá um papel para escrever seus detalhes e, em seguida, entrega-lhe um cartão para preencher com seu poder mágico. Ele hesita por um momento porque ainda não sabe como usar sua magia, mas quando ele se concentra bem, consegue preencher o cartão com a informação de seu poder. Ela pega e o registra oficialmente na guilda. Enquanto isso, Lumina diz que seu papel termina aqui, mas Luciel a segue antes que ela saia e pergunta como ele pode aprender e usar magia, já que nunca encontrou livros sobre isso em sua aldeia. Ela diz a ele que existem 3 formas de aprender magia. A primeira é um treinamento intensivo onde o estudante estuda todos os livros de magia e suas práticas todos os dias sem descanso. A segunda é o caminho acadêmico, entrando em uma academia de magia por 3 anos, mas isso requer taxas de admissão. A terceira é aprender magia junto com outras tarefas da vida diária. Ela diz que ele deve decidir qual caminho lhe convém. Depois de pensar, Luciel escolhe o treinamento intensivo porque quer dominar a magia o mais rápido possível. Ele vê isso como a melhor escolha para ele, especialmente porque já está acostumado a trabalhar sob pressão de sua vida anterior. Desde o momento em que Luciel escolheu o caminho do aprendizado de magia, a recepcionista lhe deu um livro de magia e o levou para seu quarto privado dentro do Guilda. A partir daquele dia, Luciel começou a ler o livro de magia e a estudar o que estava escrito nele, e decidiu começar aprendendo o feitiço de cura. Ele treinou nele durante a noite, mas não conseguiu lançá-lo corretamente, e descobriu que sua energia mágica havia diminuído consideravelmente, então decidiu descansar naquele dia e continuar seu treinamento no próximo. De fato, na manhã seguinte, quando acordou, percebeu que sua energia mágica havia voltado ao normal. Ele começou novamente a praticar o feitiço de cura, e após muitas tentativas, finalmente conseguiu lançá-lo.
Naquele momento, a recepcionista veio pedir-lhe o aluguel do quarto onde estava hospedado, mas quando soube que ele estava sob os cuidados de Lumina, disse-lhe que Lumina já havia pago todas as suas taxas na guilda e ordenou que ele fosse bem tratado. Luciel agradeceu, pensando em Lumina e em como ele poderia um dia retribuir sua gentileza. Ele perguntou à recepcionista se podia trabalhar com o feitiço de cura que acabara de aprender. Ela lhe disse que todos os curandeiros da cidade trabalhavam com ele, mas a condição era que ele deve ser um curandeiro justo e nunca exigir altas taxas dos pacientes. Então, Luciel deixou o Guilda dos Curandeiros pela primeira vez para caminhar pela cidade em busca de um trabalho que lhe conviesse. Lá, ele encontrou novamente o mesmo grupo de aventureiros, mas antes que pudesse perguntar a eles sobre alguma clínica onde poderia trabalhar, todos foram surpreendidos por um grupo de jovens aventureiros retornando de uma batalha gravemente feridos, de tal forma que um tratamento normal não era suficiente para curá-los. Luciel disse para si mesmo que havia chegado a hora de provar que ele era um curandeiro justo. Ele tranquilizou os feridos e disse-lhes que poderia ajudá-los com o feitiço de cura sem pedir qualquer pagamento. Ele começou a curá-los, mas na sua primeira tentativa falhou em lançar o feitiço corretamente, ainda assim ele não desistiu. Ele tentou novamente e na segunda tentativa ele conseguiu, curando os feridos um por um até que sua energia mágica estivesse completamente esgotada. Ele desabou e desmaiou antes de poder curar o último guerreiro que estava sofrendo de ferimentos graves. Quando Luciel acordou, ele se encontrou de volta na Guilda dos Curandeiros, preocupado com sua fraqueza que o havia impedido de tratar o último aventureiro. Ele decidiu que deveria se juntar à Guilda dos Aventureiros para aumentar sua resistência e força, e assim fortalecer sua magia. No dia seguinte, ele foi direto para a guilda e disse à recepcionista: "Sou um curandeiro chamado Luciel e desejo me inscrever na Guilda dos Aventureiros. Uma das minhas habilidades é artes marciais." A recepcionista concordou depois de saber que ele tinha uma habilidade de combate, deu-lhe um formulário para preencher e entregou-lhe um cartão mágico para inserir suas informações. Luciel então pediu a ela para recomendar o melhor treinador da guilda. Ela disse-lhe que o mais forte entre eles era o treinador Brod. Naquele momento, Brod chegou. Assim que Luciel o viu, ficou aterrorizado com o tamanho de seu corpo e seus músculos massivos, mas esse medo lhe deu ainda mais coragem para solicitar seu treinamento. Brod aceitou e perguntou quando ele gostaria de começar. Luciel respondeu que começaria após 6 dias para poder terminar de dominar os feitiços de cura que ainda estava praticando na Guilda dos Curadores, e assim ele retornou e passou 6 dias treinando todos os feitiços de cura para fortalecer sua habilidade mágica em restauração. Após os 6 dias, ele se despediu da recepcionista da Guilda dos Curadores e disse a ela que agora se mudaria para a Guilda dos Aventureiros. Ele foi lá diretamente, e a recepcionista disse a ele que Brod estava esperando por ele no salão de treinamento. Quando ele entrou, Brod disse a ele: "Esvaziei o salão e fiz dele nosso para que possamos completar seu treinamento." O primeiro treinamento foi correr em alta velocidade por muito tempo, o que deixou Luciel completamente exausto, mas ele se encorajou dizendo que em sua vida passada, ele desejava poder passar pelo menos um pouco de tempo treinando. Agora ele vivia uma nova vida cheia de significado. Ainda assim, mesmo palavras de encorajamento não conseguiram impedi-lo de desmaiar de cansaço. Quando acordou, estava gritando de dor porque Brod estava pressionando e esticando seus músculos para que ele pudesse continuar treinando. Brod disse a ele: "Você está muito fraco. Sua força é limitada e você precisa de um longo treinamento." Luciel respondeu: "É exatamente por isso que vim aqui. Treinar em artes marciais aumentará minha força física e isso, por sua vez, fortalecerá meu poder mágico para que eu possa curar mais pessoas." Ouvindo isso, Brod mudou seu método de treinamento. Ele fez Luciel praticar defesa pessoal e pediu-lhe para atacar, mas toda vez, Luciel não conseguiu acertá-lo e a rodada terminou com sua derrota completa sem marcar sequer um único golpe. Ainda assim, Brod insistiu em outra rodada até que toda a força de Luciel fosse drenada e ele caísse no chão. Brod o tranquilizou, dizendo que era natural perder, mas ele deve aprender com cada nota e correção dada a ele. Naquele momento, Luciel lembrou-se dos começos de seu trabalho em sua vida anterior, quando era um trainee ouvindo os conselhos de colegas mais velhos. Ele aceitou as palavras de Brod. Apesar de seu corpo estar cheio de dor, ele pensou em usar o feitiço de cura para se curar, mas Brod recusou. Ele disse que ele deve deixar seu corpo se recuperar naturalmente, pois isso aumentaria sua resistência e fortaleceria sua estrutura. Depois disso, Brod instruiu Luciel a curar todos os aventureiros com sua magia, não importando a raça deles, mesmo se não fossem humanos. Luciel respondeu que faria o seu melhor para ajudar a todos e curá-los sem qualquer discriminação. E nesse momento, um grupo de aventureiros feridos entrou e perguntou a Luciel se ele poderia curá-los. Ele concordou imediatamente e começou a tratar os ferimentos graves deles. Depois ele disse a Brod que só podia usar o feitiço de cura 8 vezes por dia. Brod respondeu que esse número era suficiente por agora, mas aconselhou a lançar totalmente o feitiço todos os dias para que sua resistência aumentasse, e com o tempo, ele pudesse repetir o feitiço muitas mais vezes. Então, Brod ofereceu-lhe um acordo. Ele daria a Luciel um lugar para morar na guilda sem aluguel, 3 refeições por dia de graça e treinamento pessoal sob seus próprios cuidados todos os dias, em troca de Luciel tratar todos os aventureiros que estivessem feridos ou doentes.
Luciele aceitou imediatamente, dizendo que era seu dever ajudar a todos sem pedir qualquer pagamento, o que deixou Brod feliz. Ele disse que se o mundo tivesse mais curandeiros como Luciele, as condições de vida certamente mudariam para melhor. Brod concordou com Luciele que ele não deveria deixar a guilda durante o período de treinamento, e isso fez Luciele sentir como se ele estivesse preso. Então eles concordaram que o treinamento duraria apenas um mês, após o qual ele retornaria à guilda dos curandeiros para procurar trabalho que se adequasse às suas habilidades. Naquele mesmo dia, Brod o levou ao restaurante dos aventureiros e colocou diante dele uma mesa cheia de comida. A princípio, Luciele pensou que era uma festa organizada para ele, mas ficou surpreso ao saber que toda a comida era só para ele. Ele disse a Brod que não conseguiria terminar tudo, mas em poucos minutos devorou tudo por causa de sua grande fome após um dia inteiro de treinamento. Depois, Brod o levou para seu quarto na guilda e ordenou que dormisse cedo, pois amanhã seria um longo dia de treino. Mas quando Luciele tentou dormir, sentiu que era muito cedo, então decidiu usar o tempo para praticar. Ele disse a si mesmo que treinaria o feitiço de cura, e de fato, passou a noite alternando entre magia e meditação até adormecer muito tarde, apenas para acordar ao nascer do sol com a voz de Brod o chamando. Ele foi até o restaurante onde conheceu o cozinheiro, Gulgar, que lhe ofereceu uma bebida estranha com um cheiro desagradável e lhe disse que Brod havia pedido que ele a fizesse especialmente para ele porque era benéfica. Ele explicou que a bebida era feita de substâncias ativas que aumentavam a energia do corpo de forma segura. Luciele concordou em beber, mas desde o primeiro gole, o gosto era tão horrível que ele pensou em jogar fora o restante da xícara. No entanto, quando viu Gulgar diante dele com seu corpo enorme e força avassaladora, ficou com muito medo de recusar, e assim terminou, apesar da dificuldade. A bebida era chamada de Composto X. Estranhamente, depois que ele terminou a xícara, Luciele sentiu uma enorme onda de poder fluindo através de seu corpo como se ele pudesse fazer qualquer coisa. Ele correu para o treino com Brod e mesmo com aquela energia, não conseguiu acertar um único golpe nele. Ainda assim, ele não desistiu, mas continuou suas tentativas com um sorriso, acreditando que um dia ele alcançaria seu objetivo e atacaria Brod. Isso surpreendeu o treinador, que ficou espantado com seu sorriso mesmo enquanto recebia golpes. Durante aquele tempo, uma das aventureiras feiticeiras chegou com um ferimento sério causado pela mordida de um rato gigante. Ela pediu a Luciele para curá-la e ele concordou de imediato, dizendo-lhe que poderia fechar o ferimento com magia, mas talvez o rato estivesse envenenado e tivesse transmitido uma infecção para ela, então ela também deveria consultar um médico. Ele então usou sua magia e curou o ferimento. Ela ficou profundamente emocionada, até chorando, e agradeceu a ele, dizendo que nunca antes havia encontrado alguém disposto a ajudá-la porque ela não era humana, e todos sempre a trataram da pior maneira. Luciele garantiu a ela que ele estaria lá para ela sempre que ela precisasse dele. Nesse momento, outro aventureiro chegou e perguntou a Luciele como ele havia decidido treinar com Brod, que era conhecido por ser um treinador tão rigoroso que todos os aventureiros o evitavam. Então Luciele percebeu que a recepcionista o havia enganado quando disse que Brod era o treinador mais popular e o melhor da guilda. Naquela noite, Luciele sentiu que todos os aventureiros na guilda estavam observando e ele ficou muito confuso. No dia seguinte, ele perguntou a Brod sobre o motivo. Brod disse a ele que estavam preocupados que pudesse fugir da guilda por causa do treinamento rigoroso. Luciele ficou irritado e disse que ele mesmo tinha vindo de boa vontade e pedido pelo treinamento, e ele tinha concordado em passar um mês inteiro aqui, então jamais quebraria sua promessa. Mas ele os alertou que se algum dia sentisse que ainda estava sendo vigiado, ele deixaria a guilda antes do final do mês. Depois ele se virou e foi embora. Conforme os dias passavam na guilda, Luciele começou a conhecer mais aventureiros, e eles começaram a gostar dele e conversar com ele porque ele estava sempre ajudando-os. Ele também começou a treinar com Brod em novas habilidades, como mira e arco e flecha, mas ele falhou terrivelmente nelas. Finalmente, o mês que ele havia estipulado para si mesmo chegou ao fim, e então Luciele decidiu retornar mais uma vez à guilda dos curandeiros para começar a procurar um trabalho que se adequasse a ele. Ele agradeceu a Brod por tê-lo treinado no período passado, e Brod lhe deu algumas moedas, dizendo que era o pagamento por curar os aventureiros que ele havia ajudado. No início, Luciele recusou-se a receber o dinheiro, mas finalmente concordou depois de perceber que precisaria dele ao se registrar novamente na guilda dos curandeiros. Ele voltou para a guilda e contou à recepcionista que estava treinando na guilda dos aventureiros, mas agora tinha voltado para trabalhar como curandeiro. A recepcionista percebeu que seu poder mágico havia aumentado, o que o elevou para um nível mais alto e também significava uma taxa de inscrição mais alta. Luciele estava preocupada porque não tinha dinheiro suficiente para seu novo nível. Nesse momento, Brod entrou com uma grande quantia de dinheiro que ele entregou à recepcionista para que ela pudesse registrar Luciele no novo nível. Então ele disse a ele: "Eu paguei sua taxa, mas peço que você retorne comigo ao Adventurers Guild. Lá, eu vou treiná-lo novamente para que sua força cresça, e ao mesmo tempo, você curará os aventureiros até reembolsar o custo que eu cobri para você." Luciele concordou e voltou para a guilda. Naquele dia, Brod deu-lhe um novo livro de feitiços e disse-lhe que tinha chegado a hora de aprender o feitiço de cura de venenos agora que ele já tinha dominado o feitiço de cura de feridas, pois esses eram os dois feitiços mais importantes que qualquer curandeiro deve dominar.
Luciele pegou o livro e prometeu estudá-lo com diligência e aprender tudo o que continha. Os dias passaram para Luciele dentro da guilda, e ele não fez nada além de treinar em artes marciais até ficar entediado com a rotina. Então, Brod sugeriu uma nova experiência e o levou ao irmão do cozinheiro, Kulgar, que era um açougueiro famoso. Lá, o açougueiro começou a ensiná-lo a lidar com os animais e prepará-los para a carne adequada para consumo. Ele explicou que era responsável por distribuir carne para as guildas em todas as cidades e era muito respeitado em seu campo. Então ele pediu a Luciele para praticar em um coelho selvagem. Luciele seguiu as instruções e preparou a carne do coelho para cozinhar, mas a experiência foi tão difícil para ele que ele declarou que nunca mais tentaria novamente. Uma semana depois, em seu dia de folga, a recepcionista Nanaela o levou à biblioteca, onde havia preparado para ele uma coleção de livros de história e geografia. Ela disse a ele que o conhecimento era tão importante quanto as artes marciais e a magia, e que ele deveria aprender sobre o reino em que vivia. Ela começou a contar-lhe sobre a história da Terra e das cidades dentro dela, e explicou que sua cidade era a única que tinha abolido a escravidão, tornando-a um crime punível por lei. Luciele agradeceu a sua sorte por viver nesta cidade, pois se tivesse ido para outra teria se tornado um escravo, já que naquela época não tinha dinheiro nem habilidades para garantir sua sobrevivência. Dias e meses se passaram até que Luciele tivesse passado 6 meses completos na guilda. As marcas do treinamento eram claras nele, pois seus músculos haviam crescido e sua força havia aumentado em comparação com a primeira vez que ele entrou. Nanaela decidiu recompensá-lo, então ela saiu com ele para comprar roupas novas, dizendo que eram um presente dela em agradecimento por seus esforços, e ela agradeceu por tudo que ele havia dado a eles. Naquele momento, eles ouviram um grito potente. Eles correram rapidamente em direção à origem do som e encontraram a recepcionista do Healers Guild, Mônica, caída no chão com ferimentos graves de faca. Sem hesitação, Luciele a salvou e a carregou de volta para a Adventurers Guild. Depois de um tempo, Mônica acordou e viu Luciele e Nanaela sentadas ao seu lado. Ela agradeceu calorosamente a ele por salvá-la da morte. Luciele perguntou o que tinha acontecido, quem a havia atacado e por qual razão. Então Mônica começou a contar sua história. Ela disse que dias antes sua amiga tinha adoecido gravemente, então foram à clínica de um famoso curandeiro chamado Botakuri. Ele tratou sua amiga, mas exigiu uma grande soma de dinheiro pelo feitiço de cura. Quando eles não tinham o valor, ele não hesitou em vender sua amiga como escrava para outro país onde a escravidão ainda era praticada. E quando Mônica se opôs ao que ele havia feito na frente de todos, ele enviou um criminoso para eliminá-la. Naquele momento, Luciele ficou chocada ao descobrir que havia curandeiros tão cheios de ganância. Sua determinação ficou ainda mais forte de que Botakuri deve ser punido. Ele saiu do lado de Mônica pensando em como capturá-lo. No entanto, antes que pudesse ir longe, Mônica o chamou mais uma vez, agradecendo novamente por ajudá-la e perguntou sobre o custo do tratamento dela. Naquela ocasião, Luciele percebeu a preocupação de Mônica, pois ela temia que o custo do tratamento fosse alto demais para ela. Mas ele a tranquilizou, dizendo que ela tinha sido gentil com ele e o ajudado desde o primeiro momento em que ele se candidatou à Guilda dos Curandeiros, e por essa razão não haveria nenhuma cobrança pelo tratamento dela. Suas palavras fizeram Mônica agradecê-lo profundamente, e ela prometeu que um dia retribuiria sua bondade. Um mês após o incidente de Mônica, eles finalmente conseguiram encontrar o criminoso que a atacou, mas não havia provas que pudessem condenar Botakuri, então não puderam prendê-lo. Mesmo assim, Mônica se sentiu feliz, e confirmou mais uma vez que deixaria a Guilda dos Curandeiros e se juntaria a Luciele e Brod na Guilda dos Aventureiros. Um dia, Brod veio correndo chamar Luciele, dizendo-lhe que um grande grupo de aventureiros havia se ferido em batalha e suas vidas estavam em grave perigo. Eles precisavam de cura imediatamente. Ele foi com ele imediatamente para o local onde encontrou dezenas de feridos com todos os tipos de ferimentos. Ele começou tratando primeiro os casos mais sérios, depois continuou curando o restante um por um até que sua energia estivesse completamente esgotada e ele desmaiasse de exaustão. Quando acordou, lembrou-se de que não conseguiu curar todos. Embora ele tenha salvo os casos mais críticos, ele não estava satisfeito consigo mesmo, pois desejava ter curado todos sem exceção. Dias se passaram até que Luciele completasse um ano inteiro na Guilda dos Aventureiros. Durante aquele ano, suas habilidades mágicas e de combate avançaram muito e, por isso, ele decidiu deixar a guilda e continuar sua jornada sozinho. Ele foi até o Brod e disse que tinha chegado a hora de procurar trabalho onde pudesse contar com suas próprias habilidades. Brod perguntou sobre seus planos futuros e Luciele disse que procuraria novos livros de magia para aprender os feitiços neles, já que ele só tinha um feitiço que podia usar, o feitiço de cura. Após melhorar suas habilidades, ele planejou abrir sua própria clínica, onde as taxas de atendimento seriam muito baixas para que pessoas de todas as classes pudessem receber tratamento. Brod admirava sua ambição e desejava-lhe sucesso na vida que tinha pela frente, então Luciele deixou a guilda para começar uma nova aventura. Seu primeiro passo foi ir à Guilda dos Curandeiros, onde viu a mestra da guilda angustiada com o pesado fardo de trabalho após a transferência de Mônica para a Guilda dos Aventureiros. Luciele disse a ela que essa foi a melhor escolha para garantir a segurança de Mônica longe do perigo. Naquele momento, a mestre notou as grandes mudanças que haviam aparecido nele, força clara e músculos aumentados, e ela perguntou o que ele havia feito durante o ano para alcançar esse estado.
Ele começou a contar a ela sobre seu treino diário, como ele trabalhava para aumentar tanto sua energia mágica quanto sua força física. Ainda assim, ela ficou surpresa com sua escolha, pois acreditava que ele poderia ter melhorado sua magia tão bem quanto treinando em clínicas e ao mesmo tempo teria ganhado dinheiro. Mas Luciele discordou, dizendo que aquele treinamento em magia e ajudar aventureiros era muito mais importante do que qualquer trabalho na clínica, pois ele não apenas fortaleceu seu poder mágico, mas também desenvolveu seu corpo e suas habilidades de combate. Convencida por suas palavras, a mestra pegou seu cartão mágico para aumentar seu ranking, mas ficou chocada ao descobrir que ele havia subido vários níveis em tão pouco tempo. Ela disse a ele que a taxa agora seria muitas vezes maior, pois cada nível exigia um pagamento mais alto do que o anterior. Como Luciele não tinha dinheiro suficiente, ele decidiu primeiro encontrar trabalho para arrecadar o valor necessário. Mas, para sua surpresa, Brod entrou na guilda carregando um saco cheio de moedas, dizendo a ele que esse era o lucro de curar aventureiros na guilda. Ele deu ao mestre para registrar Luciele no novo nível. Depois ele pediu que ele voltasse a trabalhar com ele novamente na guilda, oferecendo-lhe pagamento por cada aventureiro que ele tratasse, além de continuar o treinamento sob sua orientação. Ele disse que a taxa de ferimentos e mortes de aventureiros havia diminuído muito desde sua chegada, e por essa razão, eles não queriam que ele se afastasse deles, mas que permanecesse como um deles. Brod conseguiu convencê-lo, e Luciele concordou e voltou com ele para a guilda. Apesar de ter estado fora apenas algumas horas, ele sentiu como se tivesse voltado para casa novamente. Para sua surpresa, todos os aventureiros fizeram uma grande celebração para o seu retorno, agradecendo-lhe por tudo o que ele fez por eles. Eles até se recusaram a começar o banquete até que ele tomasse o composto X. Então, Luciele foi forçada a beber novamente, apesar do gosto terrível. E durante a celebração, um grupo de aventureiros conhecidos como Lobo Branco se aproximou e agradeceu calorosamente a Luciele por salvar suas vidas na última batalha. Eles o convidaram a se juntar a eles um dia para que pudessem levá-lo em uma ampla excursão pela cidade e mostrar-lhe seus detalhes e marcos. Ao mesmo tempo, Mônica se aproximou dele com um sorriso, dizendo-lhe o quanto estava feliz por ele ter retornado mais uma vez à Guilda dos Aventureiros. No mesmo dia, Brod entregou-lhe novos livros de magia e pediu-lhe que estudasse todos os feitiços neles contidos, para que pudesse expandir o seu poder mágico e tornar-se mais forte do que antes. Em outro lugar, o curandeiro, Botakuri, estava ardendo de raiva após notar que o número de pacientes que vinham até ele havia caído drasticamente desde a chegada de Luciele. No dia seguinte, ele foi direto para o sindicato e provocou uma briga, acusando Luciele de arruinar sua clínica ao cobrar dos pacientes taxas tão baixas que o abandonaram, alegando que seus preços agora eram considerados caros e desarrazoados. Luciele respondeu calmamente, dizendo que a verdadeira razão era a ganância dele e o alto custo de seus tratamentos, que impedia muitas pessoas de receberem tratamento. Ele até o chamou de curandeiro corrupto. Essas palavras levaram Botakuri à loucura. Ele gritou que a magia de Luciele era fraca e sem habilidade comparada à sua própria, e então ofereceu-lhe para trabalhar sob seu comando ou aumentar suas taxas. Quando Luciele recusou ambas as ofertas, Botakuri ordenou que seus homens o atacassem e o matassem. Nesse momento, Brod apareceu de repente, capturando os homens de Botakuri um por um. Então ele se virou para Botakuri e o avisou que, se ele ousasse se aproximar de Luciele novamente, ele mesmo cuidaria de sua punição. Aterrorizado, Botakuri fugiu com seus homens. Depois, Brod sentou-se com Luciele, dizendo-lhe que seu treinamento passado havia sido apenas de defesa básica para pequenos encontros, mas com a inimizade de Botakuri, sua vida estava agora em verdadeiro perigo. Por essa razão, ele deve treinar como cavaleiro e verdadeiro guerreiro. Já no dia seguinte, Brod começou um treinamento rigoroso com ele, ensinando-o a manusear diferentes armas, espadas, lanças e até escudos, para que ele estivesse pronto para qualquer ataque repentino. Ainda assim, Botakuri não estava satisfeito. Ele se sentou e escreveu uma longa carta para a guilda principal de curandeiros, acusando Luciele de obstruir seu trabalho e roubar seus pacientes ao cobrar taxas extremamente baixas. Ele também o acusou de ganância e exigiu uma enorme compensação por suas perdas. Ele selou a carta e a enviou, rindo maliciosamente enquanto aguardava a punição que cairia sobre Luciele. 6 meses inteiros se passaram após a carta de Botakuri. Um dia, Luciele estava almoçando com Brod no restaurante dos aventureiros. Golgar percebeu o grande progresso e força que ele havia ganho, dizendo que todo o crédito era de Brod, que o havia treinado tão rigorosamente que ele dominou as artes de combate e não tinha mais medo de manejar espadas, mas as usava habilmente. Durante a conversa, Nanaela chegou carregando uma carta selada do principal guilda dos curandeiros endereçada a Luciele. Quando ele o abriu, descobriu que estavam pedindo para ele se juntar a eles na igreja de Coral, após ouvirem sobre sua habilidade notável em feitiços de cura. Eles também o informaram que ele havia sido promovido ao 5º nível de curandeiros em um tempo muito curto. Mas Brod viu a questão de forma diferente. Disse a ele que isso não era um convite comum, mas uma armadilha armada por Botakuri para afastá-lo da cidade, recuperar sua clínica e preparar a chance de atacá-lo e matá-lo.
Ao ouvir isso, Luciel sentiu-se preocupado e com medo. No entanto, ele sabia que não poderia recusar, pois ninguém poderia se opor à guilda principal. Assim, Luciel soube que sua transferência aconteceria após 6 meses. Ele decidiu passar esse tempo curando o máximo de aventureiros possível, exaurindo-se até que sua energia se esgotasse. Mas Golgar trouxe o Compound X, e assim que ele o bebeu, sua força retornou, permitindo que ele continuasse a curar os feridos. Ao mesmo tempo, Golgar perguntou a Brod se havia algum perigo em Luciel beber isso diariamente, mas ele respondeu que os livros antigos mencionavam que dava um grande poder a quem bebesse sem causar danos. Enquanto isso, o irmão de Golgar veio informá-los que ele havia cumprido o acordo de não permitir nenhum ataque a Luciel, mesmo que ele deixasse a cidade, confirmando que Botakuri tinha sido realmente o responsável pelo complô como eles haviam esperado. Os dias passaram rapidamente até o último dia da estadia de Luciel na Guilda dos Aventureiros antes de sua partida. Ele foi até Brod e pediu para ele sair com ele. Juntos, eles caminharam até chegarem ao cemitério. Lá, Luciel ficou diante do túmulo do aventureiro que ele havia falhado em salvar. Ele disse que mesmo que 2 anos tivessem passado desde sua morte, e embora ele não tivesse conseguido resgatá-lo, ele ainda sentia o peso da culpa. Ele pediu a Brod para cuidar da saúde dos aventureiros, aumentar o treinamento deles e fazê-los tomar ervas regularmente. Brod perguntou a ele a razão por trás de todas essas medidas e qual era o benefício delas. Luciel respondeu que seu treinamento diário aumentou sua força e energia mágica e reduziu suas lesões. E se cada aventureiro fizesse o mesmo, eles não sofreriam ferimentos perigosos, tornando sua cura fácil sem precisar sempre de feitiços. Ele acrescentou que uma vez que ele saísse, as clínicas aumentariam suas taxas, o que deixaria os aventureiros pobres incapazes de pagar, forçando-os a morrer ou a cair na escravidão. Brod foi convencido por suas palavras e concordou com ele. Antes de partir, Luciel se virou e chamou Mônica e Nanaela para saírem do esconderijo, pois ele sabia desde o início que elas estavam observando e seguindo-os. E de fato, Mônica e Nanaela saíram, dizendo a Luciel que queriam se despedir dele antes de sua partida. Ele aproveitou o momento para agradecer a elas por tudo o que fizeram por ele. Primeiro, ele se voltou para Nanaela, dizendo que ela cuidou dele desde o momento em que ele entrou na guilda, sempre o defendendo quando os aventureiros mais velhos tentavam assediá-lo, e que ele nunca esqueceria sua bondade. Ele agradeceu profundamente a ela por tudo que ela lhe deu. Então ele se virou para Mônica, dizendo que ela o apoiou desde o dia em que ele entrou para a Guilda dos Curandeiros. E mesmo quando ela foi ferida e ele salvou sua vida, ela o inspirou a redobrar seus esforços no treinamento para que ele pudesse protegê-la. Isso foi o que o impulsionou a se destacar e alcançar o 5º posto em tão pouco tempo. Suas palavras sinceras trouxeram lágrimas aos olhos deles, e ambos disseram que nunca o esqueceriam, nem esqueceriam tudo o que ele fez por eles e pela guilda. Então, Luciel voltou à guilda para se despedir de todos. Antes de partir, ele encontrou Brod, que lhe entregou uma bolsa mágica junto com um saco cheio de moedas de ouro, dizendo que era uma recompensa da Guilda dos Aventureiros em reconhecimento aos seus esforços. Luciel ficou tão emocionado que chorou ao se despedir. Então ele partiu para começar sua nova jornada em outra cidade. Uma aventura diferente, mas desta vez por conta própria. Assim que ele deixou a cidade, encontrou o Partido Lobo Branco esperando para escoltá-lo até o guild principal. Lágrimas encheram seus olhos mais uma vez ao ver o cuidado e carinho deles por ele. Ele partiu com eles em direção ao principal Guilda dos Curandeiros, e no caminho ele lhes disse que seu estoque de composto X havia acabado, e ele precisava de mais. Ele explicou que essa bebida foi o maior motivo pelo qual ele conseguiu manter sua energia por longos períodos, e que ele queria continuar a usá-la em seu novo trabalho para não cair em fraqueza ou ser intimidado. Eles concordaram e o levaram ao restaurante mais próximo pertencente ao Adventurers Guild, onde Luciel pediu ao mestre da guilda mais do composto. Quando o mestre soube que ele era o discípulo de Brod, o homem que todos diziam ser o único capaz de beber o composto X, ele decidiu testá-lo pessoalmente. Ele deu a Luciel uma xícara e disse que não poderia entregar a bebida a menos que tivesse certeza de que ele poderia suportá-la. Luciel bebeu todo o copo à sua frente, provando sua força. Satisfeito, o mestre deu-lhe todo o suprimento que ele tinha pedido, até concordando que sempre que ele precisasse de mais, ele poderia pegar diretamente com ele. Antes de Luciel sair, o mestre agradeceu-lhe por ajudar os aventureiros com taxas de cura tão baixas. Luciel respondeu que era seu dever e que ele sempre usaria sua magia para ajudar as pessoas. Então ele continuou sua jornada com o Lobo Branco até que chegaram à sede da guilda principal. Lá, sua parte na história dele terminou e eles o deixaram para enfrentar sua nova vida por conta própria. A primeira coisa que chamou a atenção de Luciel foi o edifício massivo da guilda, muito maior do que qualquer guilda de curandeiros que ele já havia visto. Isso o deixou nervoso sobre a nova vida que o aguardava. Ainda assim, ele entrou na guilda, se apresentou à equipe e pediu para conhecer quem estava encarregado de seu emprego. Um homem veio à frente se apresentando como Granhart e o levou ao 2º andar da igreja por meio de um elevador mágico. Lá, por acaso, ele encontrou Lumina, que mesmo depois de 2 anos desde o primeiro encontro, ainda se lembrava dele e o recebeu calorosamente. Ela pediu que conversassem em breve.
Depois disso, Granhart sentou-se com Luciele para começar a discussão. Luciele estava tensa e inquieta, mas Granhart tirou uma carta e disse que tinha vindo de uma curandeira de sua antiga cidade, acusando-o de arruinar o trabalho de seus colegas curandeiros. Ele perguntou se isso era verdade. Para sua surpresa, Luciele respondeu com coragem, admitindo que a acusação era verdadeira, mas por uma boa razão. Ele explicou que os curandeiros de sua cidade cobravam taxas tão exorbitantes que os pobres nunca podiam pagá-las, e muitos deles morriam como resultado. Foi por isso que ele escolheu ajudá-los em vez de se tornar um curandeiro corrupto como os outros. Ele então pediu que Granhart padronizasse as taxas de cura entre todos os curandeiros para prevenir ganância e exploração. Granhart admirou suas palavras e disse que apresentaria a ideia ao padre. Em seguida, ele explicou a natureza do novo trabalho de Luciele, dizendo que ele se tornaria um caçador de espíritos zumbis. Luciele ficou chocada por causa da tarefa, mas Granhart o tranquilizou, dizendo que ele entenderia tudo no dia seguinte com seu colega Giodo. Quando Luciele soube que seu salário seria de 20 moedas de ouro por mês, ele ficou empolgado com seu novo cargo. Depois de terminar a reunião, ele foi ver a Lumina, que perguntou sobre seu trabalho. Quando ele disse que caçaria espíritos zumbis, ela o alertou de que era um papel perigoso porque os espíritos estavam presos em uma cripta sob a guilda. Ao longo dos anos, aquela cripta havia se transformado em um labirinto cheio de espíritos malignos, dificultando a fuga. As palavras dela deixaram Luciele nervoso, mas ela rapidamente o tranquilizou, dizendo-lhe que se ele se concentrasse em suas tarefas, a missão seria administrável e ele retornaria em segurança. Ele agradeceu a ela pelo conselho e voltou para seu quarto para descansar, preparando-se para sua nova missão no dia seguinte. E de fato, na manhã seguinte, Luciele foi até Granhart, que o apresentou ao seu novo companheiro, Geordo, aquele que trabalharia com ele na expulsão de espíritos malignos. Granhart lhe entregou a túnica oficial dos curandeiros e pediu a ele para usá-lo. Uma vez preparado, Luciele desceu com Geordo para o labirinto. Lá, Geordo o tranquilizou, dizendo que o trabalho seria fácil e que ele se acostumaria rapidamente, pois apenas o início exigia foco até que ele memorizasse os caminhos. Depois disso, ele seria capaz de completar suas missões e destruir os espíritos com facilidade. No primeiro encontro, um zumbi apareceu no caminho. Geordo começou a entoar o feitiço de purificação que aniquilou o zumbi e selou sua alma dentro de uma pedra preciosa negra. Ele explicou que esse era o método para derrotar todos os zumbis que enfrentariam, mas advertiu que o número de vezes que o feitiço poderia ser usado a cada dia era limitado, e uma vez esgotado, ele deveria deixar o labirinto para evitar perigo. Então, ele deixou Luciele sozinho para enfrentar a prova. Luciele vagou procurando zumbis para derrotar até encontrar um grupo deles. No momento em que os viu, o terror o atingiu, fazendo-o esquecer o feitiço. Mas antes que chegassem até ele, ele juntou coragem e o recitou no último segundo, transformando todos em pedras preciosas. Então uma ideia lhe ocorreu: vincular o feitiço à espada que carregava para que pudesse matar muitos zumbis de uma vez, sem precisar recitar o feitiço cada vez. Seu plano funcionou e ele exterminou todos os zumbis no primeiro andar. Ele não parou por aí, mas desceu para o segundo andar, onde mais zumbis aguardavam cercados por espíritos flutuantes. Ele os derrotou facilmente e continuou até o terceiro andar, esperando que fosse semelhante. Em vez disso, foi recebido com esqueletos aterrorizantes. Embora sua aparência o assustasse, ele se recompôs e os cortou rapidamente com sua espada, decidindo então encerrar sua missão naquele dia e continuar amanhã. Naquela época, Geordo entrou procurando por ele porque ele estava desaparecido há horas e temia que estivesse perdido, mas o encontrou segurando um grande número de pedras preciosas dos espíritos que ele havia derrotado. Ele perguntou por que seu nível mágico não havia aumentado, apesar de ter matado tantos. Geordo explicou que o que ele havia enfrentado era apenas uma fase de treinamento e que as missões reais começariam amanhã. Depois, ele o levou à loja do curandeiro dentro da guilda, onde o curandeiro Ketlia os recebeu. Ela pediu para Luciele entregar as gemas e ficou impressionada com o enorme número, dizendo que não via nada assim há muito tempo. Ela explicou que as pedras se convertiam em pontos que poderiam ser usados para comprar armas ou livros de magia. Luciele descobriu que os livros de feitiços eram extremamente caros, então ele escolheu comprar uma lança e uma espada, economizando seus pontos para mais tarde, quando pudesse comprar um novo livro de feitiços. Quando saiu da loja, encontrou Granhart esperando com novas instruções para cuidar do seu cartão mágico e que, se precisasse de alguma ferramenta, ele poderia pegá-la do armazenamento, mas deveria devolvê-la depois. Ele também lhe deu uma roupa diferente da túnica oficial do curandeiro, uma adequada para missões de aventureiros. Assim terminou seu primeiro dia. No dia seguinte, as verdadeiras missões começaram. Luciele continuou a matar zumbis, movendo-se de um nível para o próximo, de andar em andar. A cada batalha, seu poder mágico ficava mais forte e o número de pedras preciosas se multiplicava. Cada vez que ele retornava a Catleia com mais pedras, trocando-as por armas que o ajudavam em suas aventuras. Os dias passaram até que chegou o dia 10. Naquele dia, Luciele chegou ao 10º andar do labirinto, onde descobriu uma porta estranha. Ele soube imediatamente que era a sala do Senhor dos Zumbis. No mesmo dia, ele perguntou a Geordo sobre isso, mas para sua surpresa, Geordo não sabia de nada, pois nunca tinha chegado àquela profundidade.
Ele ficou maravilhado com a rapidez com que Luciele havia avançado. No dia seguinte, Luciele preparou todas as suas armas e entrou na sala. A porta se fechou atrás dele e a tensão encheu seu coração. O medo dele aumentou quando viu os incontáveis zumbis dentro. Ele lembrou-se do feitiço de purificação e tentou usá-lo em um único golpe, mas para seu choque não teve efeito. Ele percebeu que a sala estava isolada de mágica e nenhum feitiço poderia funcionar ali. À medida que os zumbis se aproximavam, o medo ameaçava dominá-lo, mas ele escolheu confiar nas habilidades de combate que havia aprendido com Brod. Essas mesmas habilidades o salvaram, permitindo que ele os derrotasse todos. Então o Senhor dos Zumbis apareceu, um esqueleto aterrorizante. Luciele percebeu que ele recuava diante de sua espada mágica como se estivesse com medo. Compreendendo isso, ele aproveitou sua vantagem, distraindo-o e atacando repetidamente até derrubá-lo. Sua alma se transformou em uma pedra preciosa como nenhuma outra. Após completar sua missão, ele foi até Catleia e entregou tudo o que havia reunido. Ela ficou espantada ao ver que ele havia superado 100.000 pedras preciosas, mas Luciele disse que isso não era tudo. Ele mostrou a ela as roupas e a coroa do Senhor dos Zumbis. No momento em que ela os viu, disse que deveriam se encontrar com o governador imediatamente. Ela o levou ao governador, que acabou sendo uma mulher. Ela contou a ela tudo o que Luciele havia feito. A nova curandeira que chegou ao 10º andar, matou o Sr. Zumbi e trouxe de volta todos os seus pertences. Quando os itens foram exibidos, o governador ficou chocado dizendo que eram as posses do antigo sumo sacerdote da igreja, que havia desaparecido há 12 anos sem deixar rastro. Ela disse a Luciele que esses itens eram de grande importância para ela e que gostaria de comprá-los dele. Luciele concordou, mas pediu uma coisa em troca, uma bolsa mágica maior, já que a sua própria não conseguia mais conter todas as pedras que ele reunia todos os dias. O governador aceitou, prometendo dar a ele uma bolsa mágica mais forte e útil do que a atual e disse-lhe para buscá-la com Catleia no dia seguinte. Luciele agradeceu por sua gentileza e saiu com Catleia, que lhe disse que ele era realmente afortunado, pois a aprovação do governador era a prova da admiração dela pelo seu trabalho. As palavras dela encheram Luciele de alegria e fortaleceram sua determinação de trabalhar ainda mais nos próximos dias. E depois disso, Luciele se sentou refletindo sobre sua batalha com o Senhor dos Zumbis, perguntando-se se havia agido imprudentemente ao enfrentá-lo. Ele imaginou que se Brod soubesse o que ele havia feito, certamente o teria punido severamente por arriscar sua vida sem treinamento suficiente. Por este motivo, ele disse a si mesmo que precisava retornar mais uma vez ao treinamento de aventureiro, junto com suas funções como curandeiro, pois esse treinamento o ajudaria a cumprir suas missões dentro do labirinto. Então ele saiu do seu quarto para tomar café da manhã e no caminho encontrou Lumina com sua assistente do esquadrão de cavaleiros. Ela o cumprimentou calorosamente, dizendo que tinha ouvido falar de suas conquistas em derrotar os zumbis dentro do labirinto e de seu rápido progresso em seu trabalho. Luciele começou a contar para ela sobre o que ele enfrentou lá, incluindo sua última batalha contra o Senhor. Então ele contou a ela sobre seu desejo de voltar para o Adventurers Guild para treinar mais com Brod para que pudesse aprimorar suas habilidades de combate. Mas ela explicou que ninguém poderia sair do guild principal sem permissão do governador, e como seu contrato ainda não estava concluído, ele não teria permissão para partir para outra cidade. Contudo, ela ofereceu a ele uma proposta melhor, se juntar ao treinamento com o esquadrão de cavaleiros. Luciele achou essa a melhor opção e concordou, combinando de encontrá-la após terminar seu trabalho no labirinto. No mesmo dia, Luciele desceu ao labirinto e alcançou o 12º andar, onde matou todos os zumbis. Depois, ele voltou para Catleia, entregou as pedras preciosas que havia coletado e perguntou sobre a bolsa mágica. Ela deu a ele, explicando que podia conter qualquer coisa, independentemente do tamanho ou quantidade, e que ele poderia chamar qualquer item que desejasse simplesmente pensando nele, sem precisar esvaziar todo o conteúdo. Luziel agradeceu pela ajuda e foi embora. Depois ele foi para o campo de treinamento, onde Lumina e sua equipe estavam esperando. Assim que ele chegou, o treinamento começou. No início, Lumina o avisou que os exercícios poderiam ser difíceis, mas Luziel não acreditou nela. Depois de ter suportado o treinamento de Brod, ele pensou que as cavaleiras não poderiam suportar a mesma dureza que ele, sendo o único homem entre elas. Mas quando os exercícios de corrida começaram, ele ficou chocado com a verdadeira força delas. Ele logo percebeu que era o mais fraco de todos, e foi o primeiro a desmoronar de exaustão, pedindo descanso depois de ficar 8 voltas atrás. Uma vez terminada a corrida, era a hora dos duelos de espada. Lumina perguntou a ele sobre seu nível, e ele disse que havia aprendido técnicas de espada dupla com Brod na Guilda dos Aventureiros, e as praticava diariamente no labirinto para se tornar mais forte. Então o duelo entre eles começou. Desde a primeira troca de golpes, sua superioridade era clara, mas Luziel não desistiu. Ele entrou rodada após rodada, e cada vez, Lumina provava sua dominância com habilidade, até que ele pensou para si mesmo que se Brod estivesse aqui, ele o teria punido severamente por tal desempenho. Recusando-se a se render, ele continuou tentando até que Lumina desferiu o golpe decisivo que o deixou inconsciente. Depois de algum tempo, Luziel acordou e encontrou 2 cavaleiros de Lumina ao seu lado. Eles disseram que ele era muito importante para ela, pois ela havia ordenado que permanecessem ao seu lado até que ele acordasse e cuidassem dele. Assim terminou seu primeiro dia.
No dia seguinte, o grupo foi dividido em duas equipes, e Luciel se juntou a uma delas. Eles começaram a treinar como duelos em grupo, e desta vez, sua equipe foi a vencedora. Isso surpreendeu um dos cavaleiros da outra equipe, que não podia acreditar que seu grupo havia perdido apesar de Luciel estar entre eles. Nesse momento, Lumina falou em defesa dele, dizendo que Luciel era um dos curandeiros e aventureiros mais fortes e importantes, treinado pessoalmente por Brod. Mesmo que Brod fosse conhecido por sua severidade e rigor, Luciel nunca desistiu, mas sempre o enfrentou com coragem, mesmo na derrota. Isso foi o que lhe deu tanta habilidade em tão pouco tempo, a ponto de... O ponto era que cidades em todos os lugares estavam falando dele e chamando-o de o estranho curandeiro, pois ele possuía determinação inabalável e suportava todas as dores e dificuldades do treinamento até alcançar seu objetivo. Luciel ficou envergonhado com o elogio dela, mas ele agradeceu sinceramente por defendê-lo. No dia seguinte, Luciel desceu novamente no labirinto e percebeu que suas habilidades de combate tinham realmente melhorado. Isso o ajudou a alcançar o 20º andar em um único dia. Lá, ele encontrou uma porta semelhante àquela onde ele tinha enfrentado o senhor no 10º andar. Ele sabia que atrás dela esperava um inimigo ainda mais forte, mas desta vez ele resolveu não ser imprudente como antes. Ele primeiro voltou para Catleia e contou a ela sobre sua descoberta, perguntando se outro dos sumidos sumos sacerdotes poderia estar além da porta. Ela disse que não sabia de nada, pois nenhum curandeiro jamais havia alcançado o 20º andar antes. Luciel então decidiu descansar e se preparar completamente antes de enfrentar o que quer que o aguardasse nas profundezas do labirinto. E infelizmente Luciel não acordou sozinho, pois um dos cavaleiros de Lumina veio despertá-lo. Ela se apresentou como Elizabeth, dizendo que seria responsável por treiná-lo naquele dia. De fato, Luciel desceu ao campo de treinamento e começou um duelo com ela. Foi então que ele percebeu que ela era muito mais forte do que ele imaginava, com uma velocidade tão grande que qualquer um que a enfrentasse pensaria que ela havia desaparecido diante de seus olhos. Através daquele treinamento, Luciel aprendeu muitas novas habilidades. Isso lhe deu confiança para se sentir preparado para entrar na câmara que ele havia visto no labirinto e lutar contra o que quer que estivesse lá dentro. No dia seguinte, ele executou seu plano. Entrando na câmara com calma e confiança, ele derrotou o chefe em pouco tempo e levou todos os pertences dele. Quando saiu do labirinto, foi com Catleia ao governador para entregar os tesouros. A governadora disse que o que ela viu à sua frente era um dos padres que havia desaparecido de repente da igreja há muito tempo. Luciel perguntou a ela sobre o segredo do labirinto, pois ninguém jamais havia entendido sua verdadeira natureza. A governadora lhe disse que há centenas de anos não havia labirinto sob a igreja. Mas, devido à grande corrupção da cidade, espíritos malignos se multiplicaram, criando o labirinto e se transformando em zumbis destruidores. Luciel perguntou se havia alguma maneira de se livrar disso, e ela respondeu que ninguém tinha chegado ao fim, e portanto ninguém sabia qual destino os aguardava ou se existia uma solução. Então, Luciel pediu que ela lhe fornecesse as armas e armaduras necessárias para a proteção. Ele declarou sua decisão de continuar sua jornada no labirinto até atingir seu fim e encontrar uma maneira de destruí-lo. O governador admirou sua determinação e o incentivou, prometendo que as ferramentas que ele precisava estariam prontas para ele no dia seguinte com Catleia. Assim, seu dia terminou. Na manhã seguinte, Luciel foi à Guilda dos Aventureiros na cidade, a mesma guilda onde ele normalmente comprava composto X. Lá, ele pediu ao mestre da guilda por 10 barris cheios, um pedido que chocou a todos com seu tamanho impressionante. Mas o mestre confiava em sua sabedoria e habilidade para lidar com a substância, e disse que os forneceria com uma condição, que Luciel curasse os aventureiros feridos na guilda. Luciel pediu desculpas, explicando que como curandeiro da guilda principal, ele estava proibido de praticar a cura em outro lugar. Ainda assim, o mestre lembrou da guilda dos aventureiros e de Brod, que foi a maior razão para Luciel se tornar um dos curandeiros mais fortes do reino. Essas palavras despertaram uma memória em Luciel, dando-lhe uma ideia. Ele disse ao mestre que realmente poderia curá-los, não como um curandeiro da guilda principal, mas como um aventureiro registrado da Guilda dos Aventureiros. Sua única condição era que cada paciente lhe pagasse uma única moeda de prata. O mestre concordou sem hesitação e foi preparar o composto X. Enquanto isso, Luciel perguntou à balconista sobre a causa dos ferimentos dos aventureiros. Ela disse a ele que monstros poderosos e violentos os atacaram, deixando-os com feridas graves. Tragicamente, eles não puderam ir a nenhuma clínica da cidade porque os custos eram insuportavelmente altos. Pior ainda, se um deles não pudesse pagar, ele seria vendido como escravo em outra cidade. Ao ouvir isso, Luciel entendeu a verdade e sentiu uma profunda determinação em ajudá-los mais. Momentos depois, o mestre retornou e levou Luciel ao salão de treinamento, onde ele encontrou aventureiros feridos por toda parte. No momento em que o viram vestindo a túnica de curandeiro, eles atacaram com raiva, acreditando que ele era como os curandeiros corruptos que se recusavam a tratá-lo sem enormes somas de dinheiro. Mas o mestre os deteve dizendo: "Este não é um curandeiro comum. Este é Luciel, o curandeiro falado em todas as cidades, chamado de curandeiro zumbi." Luciel ficou chocado com o estranho título e perguntou por que o chamavam assim. Eles explicaram que as pessoas lhe deram esse nome porque ele havia suportado o treinamento implacável de Brod, que nenhum outro aventureiro havia sobrevivido.
Então, Luciel falou com eles seriamente, estabelecendo 3 condições antes de curá-los. Primeiro, cada um deve pagar uma moeda de prata. Segundo, se a guilda dos curandeiros precisar de ajuda, eles devem fornecê-la sem hesitação. Terceiro, eles devem abandonar completamente o título de curandeiro zumbi. Todos os aventureiros concordaram, então Luciel usou um feitiço de cura em ampla escala, restaurando-os todos de uma vez. Eles ficaram impressionados com o poder mágico dele, que apagou sua dor em instantes, e eles o agradeceram de coração. Depois eles sentaram juntos pensando em um novo título para ele. Após muitas sugestões, decidiram chamá-lo de O Curandeiro Estranho. O nome irritou Luciel a princípio, mas ele admitiu que era muito melhor do que Curandeiro Zumbi. Assim que teve certeza da recuperação deles, Luciel voltou para o Grêmio dos Curandeiros antes de descer novamente no labirinto. Ele disse a Catleia que poderia ficar lá dentro por uma semana inteira para explorá-lo. Ela aconselhou-o a não ser imprudente, a proteger sua vida e a se proteger. Ele prometeu a ela que faria isso, mas antes que a semana terminasse, Catleia ficou chocada ao vê-lo sair do labirinto. Ele disse a ela que seu estoque de composto X tinha acabado e que ele precisava voltar para a guilda para comprar mais. Então ele voltou, e desta vez todos os aventureiros o reconheceram e o receberam calorosamente. Muitos agradeceram por sua ajuda e por salvá-los. Ele então pediu ao mestre um novo suprimento de composto X e entregou-lhe uma carta para entregar a Brod e seus amigos na guilda. Depois ele tratou os feridos e sentou-se para conversar com eles. Ele perguntou se algum deles tinha notícias de Brod ou do resto de seus companheiros na guilda dos aventureiros. Um disse que Brod agora estava treinando aventureiros com tanta severidade que ninguém conseguia escapar de sua mão. Outro acrescentou que Gulgar estava preparando refeições com o composto X para fortalecer os aventureiros. Um terceiro mencionou que alguns dos funcionários do sindicato estavam prestes a se casar. Ao ouvir isso, Luciel ficou surpreso. Ele imaginou que os que iam se casar poderiam ser Nanaela e Mônica, especialmente porque ele lhes enviou muitas cartas sem receber sequer uma resposta. Ele se sentiu magoado, pensando que eles o haviam esquecido tanto que nem sequer lhe contaram sobre o casamento ou o convidaram. Sua tristeza aumentou. Quando Luciel voltou novamente à guilda principal, descobriu que Catleia havia preparado todas as armas e ferramentas que ele havia solicitado ao governador. Ao ver seu foco no composto X, ela perguntou a ele sobre isso. Ele explicou que era uma bebida mágica que ele usava para aumentar sua energia e enfrentar zumbis de forma mais eficaz. Como Catleia não tinha conhecimento de tal bebida, ela disse que deveriam informar ao governador sobre isso e explicar a ela a verdade sobre o composto X. E de fato, Catleia levou Luciel ao governador e contou a ela sobre a estranha bebida que ele estava usando. A governadora os tranquilizou, explicando que o composto foi mencionado em registros lendários e todas as fontes falavam da imensa força que concedia aos aventureiros que o consumiam. No entanto, nenhuma pesquisa jamais sugeriu que causasse dano. Ela prometeu a Luciel que continuaria pesquisando em mais arquivos para descobrir os verdadeiros segredos do composto X. Depois, Luciel retornou mais uma vez ao labirinto para continuar sua exploração. Enquanto verificava sua bolsa mágica, ele descobriu um livro que falava sobre o composto X. Ele o abriu e leu com grande interesse. Ele aprendeu que a fórmula foi criada por um renomado estudioso. No começo, existia na forma de cápsulas fracas. Quando elas não conseguiram alcançar o efeito desejado, o estudioso tentou transformá-lo em uma bebida líquida. Seus testes iniciais falharam devido ao gosto e cheiro desagradáveis, mas ele se recusou a abandonar seu trabalho. Ele eventualmente entregou à guilda dos aventureiros, alegando que seria inestimável no futuro. Sua previsão se concretizou quando os aventureiros começaram a usá-lo para aumentar sua resistência. Do livro, Luciel aprendeu que o desenho do composto foi baseado em reduzir o apego humano a comportamentos que drenam sua energia, como sono excessivo, excesso de comida, ou sendo distraído por emoções. Ele fez uma pausa e disse para si mesmo: "Eu ainda amo comida e durmo normalmente, mas poderia ser que o composto tenha entorpecido minhas emoções?" Close bracket right brace. Afinal, até agora eu nunca pensei em amor ou em formar um vínculo com alguém. A realização o surpreendeu, mas ele rapidamente se tranquilizou. Agora, meu dever é conquistar o labirinto. Não tenho tempo para amor ou relacionamentos. Assim que terminar esta missão, então procurarei alguém para amar e construir uma vida com ela. Passou um mês inteiro enquanto Luciel continuava batalhando dentro do labirinto. Durante esse tempo, seu rank subiu passo a passo até ele alcançar o nível 40. Lá, ele encontrou uma nova câmara pertencente a um chefe diferente, mas dessa vez ele sentiu um medo estranho, um instinto que o alertava. Ele decidiu adiar a entrada até estar realmente preparado para enfrentar o que quer que o esperasse lá dentro. Depois daquele mês, Luciel finalmente emergiu do labirinto e decidiu passar seu dia de descanso visitando a guilda dos aventureiros para ver como todos estavam. Antes que pudesse entrar, uma pequena garota puxou sua túnica, tentando desesperadamente falar com ele. No entanto, ela não conseguiu formar palavras, então ele não pôde entender seu pedido. Ele a trouxe com ele para a guilda, e lá ele ficou surpreso ao ver Mônica e Nanaela esperando por ele. Elas o receberam calorosamente e seu coração se encheu de alegria ao vê-las novamente depois de tanto tempo.
Ele imediatamente perguntou por que eles tinham vindo. Antes que pudessem responder, vários aventureiros correram para levar Luciele para ajudar a tratar os feridos. Ele passou o dia inteiro curando os machucados enquanto Nanaela e Mônica tentavam entender o que a garotinha queria dizer. Finalmente perceberam que ela estava tentando dizer que sua família estava gravemente ferida e em perigo. Pediram a Luciele para acompanhá-la até o distrito pobre para salvá-los, insistindo que iriam com ele. Ele recusou a princípio, dizendo que o lugar era muito perigoso para eles. Mas então o próprio mestre da guilda interveio, declarando que ele também os acompanharia. Isso deu mais confiança a Luciele e ele concordou em deixar Nanaela e Mônica se juntarem à missão. Então todos partiram juntos para o bairro pobre. Lá, Luciele se deparou com uma cena horrível. Inúmeras pessoas deitadas no chão com ferimentos graves. Ele logo percebeu que bandidos os haviam atacado, golpeando e roubando impiedosamente. Mas assim que Luciele estava prestes a recitar seu feitiço de cura, um dos feridos de repente se levantou, tropeçando em sua direção em um estado de inconsciência, e sem aviso, enfiou uma lâmina em seu corpo. E isso deixou Luciele atordoado pela traição súbita, dor queimando através do ferimento. Naquele instante, ele pensou que aquele poderia ser seu fim, assim como ele já havia morrido em sua vida anterior. Mas ele disse a si mesmo: "Eu não sou mais o mesmo. Desta vez posso me salvar. Nunca mais me permitirei ser fraco." Imediatamente, ele entoou o feitiço de cura rapidamente, e o ferimento se fechou imediatamente. Não só isso, mas ele também estendeu o feitiço para fora, curando todos os feridos ao seu redor. Assim que eles recuperaram a consciência, a dor desapareceu, e eles lhe agradeceram profundamente pela grande bondade que ele lhes havia dado. O homem que o esfaqueou deu um passo à frente, pedindo desculpas, dizendo que não estava em seu juízo perfeito e que só estava tentando proteger sua família de bandidos. Quando Luciele soube que ele era o pai da menina que havia procurado sua ajuda, ele o perdoou sem hesitação. Em seguida, Luciele virou-se para Mônica e Nanaela, perguntando por que elas tinham vindo para a cidade. Ele se lembrou do boato sobre o casamento delas que tinha ouvido dos aventureiros e esperou que elas confirmassem. Mas, para seu choque, ele descobriu que, na verdade, eram 2 outros funcionários que iam se casar. Disseram a ele que haviam explicado isso em suas cartas, mas ele ficou ainda mais surpreso ao perceber que nunca havia recebido nenhuma. Ao mesmo tempo, eles também descobriram que nenhuma das cartas dele havia chegado a eles. Então, o mestre da guilda avançou e confessou que era sua culpa, pois ele frequentemente esquecia de entregar as cartas. Finalmente, Luciel entendeu o mal-entendido e soube que Mônica e Nanaela ainda se lembravam e se importavam com ele. Ele perguntou quanto tempo elas ficariam na cidade e elas responderam que ficariam 3 dias antes de voltar para casa para começar a preparar o casamento. Então Luciel escolheu passar esses 3 dias com eles. Ele os levou para um tour pela cidade e juntos eles o ajudaram a curar os aventureiros. Os dias passaram rapidamente e, embora ele tenha ficado triste quando chegou a hora de se separar deles novamente, ele prometeu que os visitaria assim que pudesse. Depois ele voltou à Guilda dos Aventureiros, onde as pessoas do Distrito Pobre o aguardavam, agradecendo-lhe mais uma vez por lhes dar uma nova chance na vida. Eles lhe disseram que o próprio reino agora havia notado sua situação e lhes concedido melhores condições de vida. Pelo pai da garota, Luciel soube que ela havia perdido a voz em um antigo acidente, então decidiu testar nela um novo feitiço de cura pela primeira vez, na esperança de que restaurasse a voz dela. Assim terminou seu breve descanso e ele voltou para a Guilda dos Curandeiros. Lá, Lumina estava esperando por ele. "Você ficou tempo demais sem treinamento de espada", ela disse. "Hoje começa de novo." Treinaram juntos e ela percebeu o grande crescimento em sua habilidade. Pela primeira vez, Luciel a atacou com tanta força que ela sentiu medo e recuou. Chocada e impressionada, ela admitiu que ele realmente havia se tornado muito mais forte. O dia dele terminou assim. Na manhã seguinte, Luciel se preparou para entrar no labirinto mais uma vez. Antes de fazê-lo, ele passou por Catleia, que lhe entregou uma carta de Lumina. Ao abri-la, ele leu as palavras dela. Ele estava agora pronto para abrir a câmara do 40º andar. No entanto, ela o avisou. O chefe dentro era o espírito maligno mais forte que ele havia enfrentado até agora. Ele deve lutar com toda a coragem e força que possuía. As palavras dela o inspiraram, e Luciel tomou todas as precauções antes de entrar. O momento de confronto chegou. Dentro ele encontrou o chefe do andar 40, maior e mais forte do que qualquer espírito que ele já tinha visto desde que entrou no labirinto. Ele lançou feitiços contra ele, mas eles falharam. Ele atacou com sua espada, mas mesmo isso não conseguiu superar o poder do chefe. O medo o pressionou. Então ele se voltou para os barris do composto X, protegendo-se com eles, pois o chefe se recusava a se aproximar do fedor. Durante uma semana inteira, Luciel viveu cercado por barris, o chefe parado imóvel diante dele. Sua mente corria dia e noite, procurando uma solução. Em um ponto, ele quase desistiu, sussurrando para si mesmo que a morte logo o levaria. Mas então ele lembrou de seus amigos, os aventureiros, e todos que se importavam com ele. Ele percebeu que precisava viver por causa deles. Sua coragem reacendeu, e com toda a sua força, ele atacou o chefe sem hesitar. Com um único golpe decisivo, ele cortou a cabeça do monstro e terminou com ele para sempre. Sua alma foi selada em uma pedra preciosa e sua forma esquelética desapareceu completamente, mas em seu lugar apareceu um grande tomo mágico. Luciel o pegou, decidido a deixar o labirinto, mas para seu desespero, a porta se recusou a abrir.
Ele se viu preso sem escolha a não ser descer mais, então continuou. Em alguns dias, ele lutou diretamente contra os zumbis. Em outras ocasiões, ele fugiu, escondendo-se atrás dos barris do composto X para mantê-los afastados. Dessa forma, ele continuou até chegar ao 50º andar. Lá, ele descobriu outra câmara, mas desta vez, o verdadeiro medo pesou sobre ele. Ele se sentou diante dela, treinando incessantemente em um feitiço maior que o feitiço de purificação, o feitiço de santuário. Dias se transformaram em meses, e antes que percebesse, Luciel percebeu que estivera lá dentro por 6 meses inteiros. Até então, todo o pedaço de comida que ele havia carregado já tinha acabado, e naquele momento, Luciel pensou que certamente a morte o aguardava. Enfrento a morte dos dois lados, disse a si mesmo. Ou morro de fome sem comida, ou caio para o monstro atrás do portão do 50º andar. Se não há escapatória, então eu escolherei a coragem e morrerei enfrentando a besta. Com determinação, ele abriu o portão e ficou espantado ao ver o rei do labirinto aparecer diante dele, o espírito mais antigo e poderoso de todo o labirinto. Ele tentou lançar o feitiço de purificação, mas seu poder era muito fraco contra a força esmagadora do rei. Então ele bebeu um elixir de amplificação mágica e pela primeira vez lançou o feitiço de santuário. Para sua surpresa, sua força explodiu com uma força inimaginável, derrubando o poderoso rei com facilidade. O corpo desapareceu, sua alma foi selada e em seu lugar estava um tomo de magia proibida. Luciel pegou e sussurrou: "Eu preciso mostrar isso ao governador." Mas quando ele se virou para sair, outro portão mágico apareceu do nada. Movido pela curiosidade, ele passou e se encontrou em uma câmara vasta onde um dragão colossal estava, fraco e gravemente ferido. Imediatamente, Luciel lançou seu feitiço de cura sobre ele. A força do dragão retornou, e embora Luciel tremesse de medo e desejasse fugir, a besta falou suavemente. Não o machucaria. Em vez disso, agradeceu-lhe e concedeu-lhe um tesouro de grande valor como recompensa. Quando Luciel perguntou por que estava aqui, o dragão explicou que este era o último andar do labirinto. Além dele, não restavam monstros ou zumbis. Ela contou-lhe a sua história. Há muito tempo, um sumo sacerdote corrupto prendeu-a com um feitiço proibido, aprisionando-a aqui por séculos. Nenhum curandeiro tinha chegado a este lugar, então ninguém sabia de sua existência. O dragão notou que Luciel não mostrava ganância por tesouro, preocupando-se apenas com a missão, e então disse: "Eu o ajudarei com meu espírito mesmo após minha morte, mas saiba disso, seu poder será tão aterrorizante que ninguém poderá enfrentá-lo. Você deve se preparar, ou o reino cairá." Pediu-lhe que prometesse que sempre usaria sua força para o bem e que protegeria dragões em necessidade. Luciel jurou isso com todo o seu coração. O espírito do dragão desapareceu, deixando para trás uma armadura e uma lança, que Luciel pegou. De imediato, ele foi transportado por magia para fora do labirinto, de volta à guilda dos curandeiros. No momento em que Catleia o viu, ela correu para ele em lágrimas, chorando. "Não posso acreditar que você ainda está vivo. Todos pensaram que você tinha morrido depois de desaparecer por tanto tempo dentro do labirinto." Ela o apressou para entrar e mostrar aos outros. Lá, ele ficou surpreso ao descobrir que até mesmo Brod e os aventureiros estavam na guilda há algum tempo, procurando por notícias dele. Do lado de fora, os cidadãos estavam protestando, acreditando que a guilda havia eliminado Luciel por causa de sua bondade com os pobres. Quando Brod o viu, abraçou-o com alegria, finalmente aliviado por sua segurança. Luciel acalmou as pessoas, assegurando-lhes que estava vivo e bem. Pouco depois, Brod disse a ele que voltaria para sua própria cidade, instando Luciel a cuidar de si mesmo e a não arriscar sua vida tão imprudentemente. Lágrimas encheram seus olhos ao se despedir. Ele prometeu que, quando seus deveres no guilda principal estivessem completos, ele voltaria para eles. Antes de partir, Luciel confiou a ele cartas para Nanaela e Mônica. Depois, Luciel foi com Catleia e Lumina encontrar o governador. Aliviada por ele estar vivo, ela pediu que ele contasse o que aconteceu durante seus 6 meses no labirinto. Ele contou a ela tudo, as hordas intermináveis de zumbis, os chefes que ele derrotou, o dragão que ele tinha curado e o aviso do demônio que estava por vir. Alarmado, o governador dispensou todos os outros e escutou atentamente, assim como Lumina e Catleia. Ela confirmou que o assunto era grave e precisava ser investigado imediatamente. No final, Luciel acrescentou: "Eu conquistei a lenda do labirinto sozinho. Eu limpei de todos os espíritos malignos. Ainda estou apenas classificado no 1º nível de magia. Embora minha força e habilidades de combate tenham disparado além da medida." Todos ficaram atônitos. O governador explicou: "Em minha pesquisa, descobri o efeito colateral do composto X. Ele interrompe o crescimento do nível mágico. Isso fortalece seu corpo e resistência, mas seu nível de magia nunca aumentará." A realização esmagou Luciel. Para avançar, ele teria que abandonar o composto X. A tristeza o envolveu, mas ele sabia a verdade. No dia seguinte, a governadora cumpriu sua promessa. Ela lhe concedeu uma grande promoção e, diante de todos os curandeiros, declarou Luciel como o novo mestre da guilda. Ela proclamou que todas as decisões que ele tomasse a partir daquele dia seriam lei, pois ele havia provado que seu coração era para o povo. Nervosamente, Luciel se levantou diante da assembleia e falou: "Precisamos criar novas leis que protejam os pobres, aqueles que não podem pagar o custo da cura. Nosso dever é ajudá-los, não abandoná-los."
Suas palavras inspiraram a guilda e juntos eles decidiram mudar suas regras. Naquele momento, Luciel sentiu que sua vida realmente mudou. Ele se lembrou de seu antigo eu, fraco, sem nome, sem valor. Mas agora, com essa segunda chance na vida, ele se tornou um homem que poderia alcançar a grandeza, guiando os outros com força e compaixão. E assim, a história de Luciel chegou ao fim. Então, não se esqueça de se inscrever. Ative o sino de notificações para mais histórias. E se você gostou deste anime, compartilhe seus pensamentos nos comentários.